Esse ano estreou na Cultura o remake de Mundo da Lua. Quem é da minha geração vai lembrar, a série protagonizada pelo sonhador Lucas Silva e Silva, interpretado pelo Luciano Amaral. Eu adorava, foi uma das séries assim que mais me inspirou e que me moldou naquela fase da vida. E esse remake, que também é uma continuação, ele vem causando uma certa polêmica desde a fase da pré-produção, principalmente por causa da ausência do Luciano Amaral. Justamente ele que era o protagonista da série original e que não voltou aqui por questões, segundo o próprio, né? Ele gravou um vídeo aí fazendo uma metáfora aí com um vendedor de chuchu. E segundo ele não voltou porque ofereceram para ele um salário muito abaixo do que é ofertado atualmente no mercado. Então no lugar dele chamaram para fazer o Lucas o Marcelo Serrado. Nada contra, é um grande ator e tal, apesar dele ser bem mais velho que o Luciano Amaral. Mas a questão é que aí esse retorno já começa com o pé esquerdo, vamos dizer assim. Porque sempre que uma série, um filme, seja o que for, tem um retorno e parte do elenco principal não volta, é trocada, gera um ruído com o público. E aqui não foi diferente. Por mais que alguns outros atores tenham voltado, como o Antônio Fagundes, etc., e o Lucas Silva e Silva não seja mais o protagonista aqui, e sim a filha dele, mesmo assim gera uma insatisfação, até uma frustração do público mais antigo, mesmo antes da estreia, que é inevitável. Eu vi os primeiros episódios, não tô acompanhando tudo, tá? Porque eu tenho mais o que fazer também, mas eu achei bem simpático. Lógico que eu não sou o público-alvo, mas até aí tudo bem. Grande parte das coisas que eu assisto, eu não sou exatamente público-alvo. A coisa que eu mais assisto é Tokusatsu. Eu assisto Dorama. Inclusive, por essa questão do público-alvo, eu acho que é por isso que eles não se esforçaram tanto para trazer o Luciano de volta. Porque essa série nova, ela é focada, ela tem como público-alvo as crianças de hoje em dia, que obviamente não tiveram contato com a série original. Eu gostei do elenco, aqui a protagonista é a Emília, ela é filha do Lucas Silva Silva com a Juliana, que é interpretada pela Paty dos Reis. A Paty dos Reis eu conheci no apagar das luzes da MTV. Ela chegou a apresentar o Furo MTV com o Bento Ribeiro, depois que a Dani Calabresa já tinha saído. E a Emília, que é a protagonista, a garotinha, ela é vivida pela Sabrina Souza e eu acho ela muito boa. Eu acho assim que ela, sei lá, às vezes ela podia falar um pouco mais pra fora, mas eu não tenho moral pra julgar a dicção de ninguém. É a Emília que agora vive aquelas aventuras imaginárias que outrora era o Lucas que vivia, né, na série original. Ela tem um robozinho que ajuda ela nessas viagens mentais. Eu achei legal essas atualizações aí, essas tecnologias novas que a série implementou, sem muito exagero, claro. Tem umas cenas que se passam no espaço. Nossa, eu escrevi cena com S ali no roteiro. Burro. O valor de produção é bem legal. Você sente que tem um esforço ali pra não fazer as coisas de qualquer jeito. E mesmo com algumas ausências, você consegue sentir um pouco daquela nostalgia da época de ouro da TV Cultura. Principalmente por parte do elenco aqui. Tem, por exemplo, os atores que faziam o Tibio e o Perônio. Eles interpretam dois amigos aqui. Inclusive o Flávio de Souza, que é um deles. Ele é o criador da série original. E aqui ele roteiriza e interpreta um personagem, que é o tio Dudu, tio da Emília. A Patrícia Gaspar, que também era a caipora do castelo, aqui ela faz uma personagem nova. Então algumas coisas remetem àquela época, inclusive o modo de produção deles, que é incomum para os padrões de hoje. Eu nem sei se era comum na época, porque eles gravam tudo e exibem só depois de ter tudo gravado. Foi assim com o Mundo da Lua original, foi assim com o Castelo Rá-Tim-Bum. E com essa nova série, já tá tudo gravado, todos os episódios já estão gravados. Não é uma obra aberta sujeita a alterações dependendo do feedback do público, como é uma novela, por exemplo, ou um reality show, esses que são exibidos ao vivo. Mas por que eu tô falando dessa série agora? Já que ela estreou só em junho. É porque esses dias foi ao ar um episódio que foi uma homenagem ao Castelo Rá-Tim-Bum. Esses dias não, já tem 3 semanas. Mas aqui nesse canal a gente não se importa aí com o tempo, com a cronologia. A gente não se apega a essas coisas. E essa ideia de fazer um crossover entre o Mundo da Lua e o Castelo Rá-Tim-Bum
ela é per se uma ideia sensacional. É como se fosse aqueles episódios do Chaves, que juntava ele e o Chapolin, ou então aquele filme Fred vs Jason. Essa última comparação aí ficou meio esquisita, né? Só que tem algumas coisas nesse episódio que me deram um pouco de estranhamento, vamos dizer assim. Ele começa com a Emília assistindo um episódio do Castelo Rá-Tim-Bum, enquanto a família recebe a visita de uma parente distante. Parente essa vivida pela Rosi Campos, que interpretou a bruxa Morgana no castelo. Aí a menina, quando vê a Rosi Campos, ela fica assustada pela semelhança e porque a risada dela é muito parecida com a da bruxa. Aí ela corre pro quarto dela, como fazia o Lucas, e começa a sonhar. A sonhar acordada e tal, com o robozinho dela. Ela imagina que ela tá no castelo e que no castelo ela vive a Biba. E foi uma sacada muito legal essa. Só que aí, os outros personagens, o Nino, ele é vivido pelo Marcelo Serrado. Quem acompanhou essas séries antigas sabe que o Luciano Amaral, ele trabalhou nos dois programas. Ele protagonizou O Mundo da Lua, era o Lucas, e no Castelo Rá-Tim-Bum ele era o Pedro. E aqui seria uma oportunidade de ouro para ele fazer o Pedro também. Pô, seria uma baita homenagem. E ele já teve um encontro do Castelo Rá-Tim-Bum há pouquíssimos anos atrás, não sei se foi ano retrasado, ano passado, que ele também não participou. E aqui, fatidicamente, novamente, ele não está. E o Zequinha, coitado, nem foi mencionado aqui. E é por isso que eu acho que já é uma homenagem um pouco incompleta, um pouco quebrada, porque... Primeiro porque a série já começou com a baixa principal, que foi o Lucas. Que foi o Luciano Amaral. E tudo bem, coisas acontecem, nem sempre o universo se alinha para as coisas acontecerem da melhor forma possível. E aí as pessoas fazem o que conseguem. Só que aqui eu achei que faltou algumas coisas. Eu disse antes que o público antigo não é o público-alvo principal aqui, mas nesse episódio eu acredito que seja, porque ele é uma homenagem ao Castelo Rá-Tim-Bum. São duas séries daquela época se cruzando aqui. Coisas que o público atual, as crianças, sei lá, de 5 a 10 anos, não tiveram contato. Então, isso é uma homenagem para agradar os velhos da minha época, entendeu? E esse episódio, ou melhor, o trecho que se passa no Castelo Rá-Tim-Bum, ele é gravado todo num cenário só, que é aquele cenário principal, que é a sala onde fica a Árvore da Celeste. E aqui, a Biba, o Nino, o Pedro, a Celeste eu ia falar Bruxa do 71. E a Morgana se unem para encontrar o Dr. Vitor, que está desaparecido. Esses personagens que eu citei agora são os únicos do castelo que aparecem nesse episódio. Inclusive, o Marcelo Serrado interpreta o Nino aqui, não sei se eu já falei isso, e o Pedro pelo Flávio de Souza, que é o criador da série e tal. O tio Vitor é vivido aqui pelo Henrique Stroeter, que era o Perônio do castelo original. Ele assume aqui o papel que foi do saudoso Sérgio Manberti, que já é falecido. Então os personagens se unem para encontrar o Dr. Vitor, e mais tarde a gente descobre que ele mesmo tinha sumido, ele quis sumir para ver se as pessoas sentiam falta dele. Pô, não tá fácil para ninguém, hein? Aí com essa trama resolvida, a Morgana ela decide que vai transformar todo mundo em coelho. Então todo mundo fica ali no cenário com orelha de coelho, e pulando. Aí a Emília fica um pouco frustrada com a ideia de ser um coelho pro resto da vida. E como acontece em todos os episódios de Mundo da Lua, antigo ou novo, o protagonista ele fica... O sonho dele começa a se tornar um pesadelo no final, e é quando ele acorda pro mundo real. E aí a Emília volta pra realidade, onde todas as outras tramas se resolvem da melhor maneira possível. Não achei que foi um episódio necessariamente ruim, mas em alguns pontos acho que foi uma oportunidade desperdiçada. Alguns motivos eram irreversíveis, como as ausências no elenco, mas algumas outras coisas eu acho que poderiam ter sido melhores. Como eu falei, foi gravado num cenário único, como se fosse aquelas sketches mais simples de humor. E isso contrasta com o Castelo Rá-Tim-Bum, com a proposta do castelo, que era explorar aqueles vários cenários, aquela riqueza de detalhes que tinha no ambiente. E eu queria ter visto mais cenários, mais personagens, eu queria ter visto mais possibilidades ali. Tem aquele episódio do Lobo Mau, que existe esse lobo que traumatizou uma geração inteira, e ele aparece tanto no Mundo da Lua quanto no Castelo Rá-Tim-Bum. Ele aparece em um episódio em cada série. São histórias diferentes e tal, mas a fantasia de lobo é a mesma. E ele é bem assustador. E ficou bem icônico ele, então poderiam ter trazido. Eu queria que tivessem outros episódios focados no castelo. A série já foi toda gravada, né? Não sei se fizeram, mas espero muito que tenham feito. Enfim, essa foi a homenagem do Mundo da Lua ao Castelo Rá-Tim-Bum.
que eu acho que poderia ter sido um crossover épico, mas ficou mais pra casa do mediano. Mas e você, o que você achou? Você está acompanhando a série atual? Você assistiu às séries antigas? Você nasceu depois do ano 2000 e não faz ideia do que eu tô falando. De qualquer forma, ó, se inscreva no canal se você é novo aqui. Eu tô sempre falando de cultura pop, de televisão, de cinema, reality shows. E se inscrevendo você se mantém informado sobre todos esses assuntos, além de ajudar o nosso canal a crescer cada vez mais. Vamos chegar rapidinho, é só clicar no botão inscreva-se aqui embaixo. Vamos aumentar o nosso canal aí que atualmente está mais embaixo do que o salário que ofereceram para o Luciano. E também deixe seu like, você sendo novo ou não, porque também ajuda bastante. Então é isso, um abraço e a gente se vê logo menos.